Olá, tudo bem? Eu queria começar a conversar um pouquinho sobre a ressurreição e a reencarnação. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, é colocado o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo, Kardec e os espíritos luminíferos que auxiliaram na codificação da doutrina espírita explicam alguns pontos sobre a ressurreição e a reencarnação. Colocamos então a ressurreição como o retorno à vida, aquele corpo que morreu, né, retorna à vida. Um corpo que já está morto, o que a ciência coloca como impossível. Aí algumas pessoas podem dizer, mas para Deus nada é impossível. Realmente, para Deus nada é impossível. Mas a morte do corpo físico é uma lei da natureza. Uma lei da natureza criada por Deus. Deus, na sua infinita sabedoria, não iria criar uma lei e falar assim, eu acho que eu fiz errado, eu acho que eu me arrependi, eu vou fazer viver aquele corpo que morreu de novo, porque não era para ele ter morrido, o corpo não pode morrer. Não, né? Acreditamos e sabemos da soberana justiça e sabedoria de Deus. Então todas as leis que ele faz são imutáveis, né? Então, e a morte é uma dessas leis, a morte do corpo físico, ressaltamos. Consideramos então a ressurreição como um reerguimento da própria alma. Uma pessoa abatida por uma situação difícil, uma pessoa que se encontra numa situação complicada, ela se reergue, ela se reinventa, ela se refaz para enfrentar essa situação. Essa é uma ressurreição que aceitamos. Com relação à reencarnação, já é diferente. A reencarnação é aceitando como a alma, o espírito, como um ser imortal, que ela não morre. Após a morte do corpo físico, este retorna, se decompõe e a alma prossegue na sua senda evolutiva com a vida, porque para o espírito a vida é imortal. Então a reencarnação é o retorno desta alma ocupando um outro organismo físico, um outro corpo físico. Neste momento, então, eu estou Tiago, o meu espírito imortal foi criado, simples e ignorante, alguns milênios para trás, e nesse tempo ocupou diversos corpos. Então no passado eu fui Maria, eu fui João, eu fui Pedro, eu fui Clemente, eu fui Josefa. Nesse momento eu estou Tiago, para amanhã, em outras oportunidades, ocupar novos corpos, como Maria, como João, como Pedro, como Lucas, como Josefa, enfim. São diversas oportunidades. Em breve nós faremos aí alguns vídeos falando um pouco sobre a filosofia da reencarnação, né? Explicando filosoficamente e cientificamente a reencarnação. Então eu estou Tiago, mas meu espírito é imortal. Meu espírito, ele sobrevive à morte desse corpo físico que retorna após a sua decomposição ao organismo físico, material e denso do nosso planeta Terra. Tá bom? Fica aí o meu fraternal abraço para todo mundo. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, é só comentar aqui que a gente procura responder na melhor expectativa, tá bom? Abraço, até o nosso próximo encontro.